Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês o Salmo 73, que é um salmo de Asaf. Ele trata de um problema que muitos cristãos têm nos nossos dias, aliás, em todo o tempo. E ele diz o seguinte, vamos ler primeiro, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-se de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desabam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensava em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Eu vou parar por aqui porque é um salmo extenso e eu quero convidar você a lê-lo. Mas isso, ele trata de problemas que nós temos hoje, quando nós olhamos para aqueles que não temem a Deus e vemos crescer, vemos eles crescendo, sendo prósperos, tendo em abundância. Enquanto você olha para si e se vê aquilo que é. Tem um ditado, né? O verme do cavalo do bandido, né? E você se sente assim: Deus, mas como? Por que eu sou do seu filho, representando aquele que tem a máxima autoridade, sou aquele que mais sofre, ou sou aquele que menos tem? E ele diz assim: olha, eu quase que eu caí, quase que resvalaram os meus pés. Mas ele diz assim: mas eu agradeço porque quando eu entrei no teu santuário, eu atinei o destino e o fim dessas pessoas. Quase sempre, né, nós olhamos para essas pessoas e as invejamos, como o salmista aqui diz. E ele diz assim: toma cuidado com isso. E é muito interessante porque esse é o reflexo do salmo anterior, que fala de Salomão, da grandeza, do orgulho e da glória de Salomão, do quanto ele teve e o quanto ele fez a nação perder. E aqui fala de um cara que olhava para tudo isso que ou Salomão tinha, ou teve, ou nós vemos em diversos lugares e às vezes as invejamos. Há uma pessoa que me chama muita atenção na Bíblia, e eu acho que por isso a Bíblia o considera o maior dos profetas, acima de todos os tempos, apesar que o tempo de ministração de vida, não de vida, mas de ministração como profeta foi muito curto, é a vida de João Batista. João Batista é o precursor primo de Jesus, e ele aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos e meio teve de ministério, e a Bíblia chama esse homem como o maior profeta de todos os tempos. E obviamente porque ele anuncia a chegada do Messias, ele é o que abre a porta para o Messias, é ele que, como sacerdote, autentica o ministério de Jesus, mas ele não se torna só o maior por causa disso. Eu acredito que ele renunciou, como Elias, às facilidades da vida. Por quê? Porque ele era chefe de uma casa sacerdotal, um dos cargos mais políticos que pudessem existir no santuário. E ele abriu mão disso para morar no deserto, comer mel e gafanhoto, como a Bíblia sugere que isso acontecia. E talvez o fato dele ter desistido dessa majestade para encontrar a simplicidade
fez dele o maior dos profetas de todos os tempos. E é o que o Salmo sugere. Isso, olha, entra no santuário, cara. Vai lá. Percebe que ali você precisa se sentir pequeno. Obviamente que se você perceber a vida de João Batista não vivia no santuário, apesar de ter nascido para isso. Seu ministério era no deserto. Mas com certeza um dia esse homem entrou no santuário e viu que aquilo tudo que o santuário já estava representando, toda a corrupção, que Asaf vai tratar, você vai perceber que nos salmos seguintes ele trata disso. Tanto que Jesus age com certa violência, com bastante violência, quando entra nos santuários, em algumas vezes que ele visitou Jerusalém, chicoteando os comerciantes por causa da corrupção existente no santuário. Mas o homem de coração limpo, quando ele entra, porque aqui diz, né, coração limpo, ele começa isso, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E esse é o convite que esse salmo faz. Limpa seu coração. Não permita que a vaidade, a inveja, a cobiça entre no seu coração. E foi essa a decisão que João Batista tomou, olhando o santuário como ele se encontrava no tempo de Jesus. Não, eu não quero esse caminho para mim. Eu escolho o caminho do deserto. E foi para lá que ele foi. E foi para lá que ele se tornou o maior dos profetas. Às vezes nós gostamos de invejar, de cobiçar que as pessoas têm. Nós olhamos para algumas coisas, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo. Mas cuidado com isso, porque poderão os teus pés se resbalarem. E aí você vai continuar. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que cai o justo e o Senhor levanta ele sempre. Mas não permita que seu coração olhe para o homem que prospera iniquamente e o inveja. Deus te abençoe e te faça como João Batista nos nossos dias.